Olá, queridos alunos, olá, internautas. Nessa aula nós estaremos aqui fechando a parte de filosofia do nosso curso. Lembrando, na verdade, que muito do que a gente falou de filosofia a gente integrou com assuntos de sociologia, especialmente este tema. Então, este tema a gente fecha a filosofia e, na verdade, faremos uma abordagem ao mesmo tempo filosófica e sociológica. Este tema é a tal da pós-modernidade, como alguns chamam, modernidade líquida, como outros chamam, hipermodernidade, quer dizer, são vários termos para tentar explicar, para tentar qualificar, para tentar dar conta de o que está acontecendo com a cultura hoje. Qual é a cultura predominante nos dias de hoje? Qual é a cultura hegemônica nos dias de hoje? Qual é a superestrutura hegemônica no momento atual? Há vários termos para isso. Então, quer dizer, segundo vários filósofos, segundo vários sociólogos, não viveríamos mais numa sociedade moderna. Ou há muitos que discordam disso. Mas numa sociedade pós-moderna. Ou, para pensar o termo do Bauman, bem famoso, numa sociedade de modernidade líquida, que ela teria sido uma modernidade sólida, digamos assim, e viveríamos numa modernidade líquida. O que seria isso? O que esses caras que pensam isso, que não são todos, muitos discordam, o que as pessoas que pensam isso pensam? Como é que eles argumentam? Será que eles estão certos? Então eu vou apresentar esta visão para vocês e você mesmo pense. Neste vídeo e no próximo eu apresentarei para você e você pense o que você acha disso, qual a sua concepção, se isso se adequa ou não à sua realidade. Então, o que seria isso? Quais seriam as características gerais desta sociedade de modernidade líquida ou pós-moderna? Vamos pontuar o que seriam essas características. Então, a primeira de todas, há uma divergência sobre quando que começa o pós-modernismo. Há uns que colocam já na época da Guerra Fria, mas no final. Outros que dizem, pós-modernismo começa quando cai o Muro de Berlim, quando acaba a União Soviética. De qualquer forma, se diz que a época pós-moderna é caracterizada por uma crise das utopias. É uma época de distopias. Crise das ideologias, crise dos projetos, quer dizer, quem pensa nisso coloca a seguinte questão: o que eu quero para o futuro? Se na época moderna as pessoas tinham projetos para o futuro perfeito será o socialismo, será o comunismo, será o capitalismo liberal. Hoje, parece que esses projetos estão enfraquecidos. Hoje, você se pergunta, quantas pessoas têm projetos para o futuro e de fato acreditam nisso? Parece que para muitos, esses projetos para sociedades utópicas estão em crise. Poucos acreditam nisso, poucos veem meios para alcançar isso, poucos acreditam que a nossa sociedade está caminhando para isso. Você fala com muitos socialistas dos anos 60, o cara ia te dizer com toda a convicção, não, estamos caminhando para o socialismo e é isso aí. Hoje, parece que isso está mais frágil. Então, quem acredita nisso, nessa característica, vai dizer, com o fracasso do socialismo real, ou seja, com a queda da União Soviética e tudo mais, o capitalismo é praticamente onipotente. Praticamente em todas as partes do mundo ele está presente, com poucas exceções. E nós parece que não vemos mais alternativas ao capitalismo. Parece que mesmo os críticos ao capitalismo vivem nele e falam, e aí, que posso eu fazer contra esta poderosa estrutura? Crise dos partidos políticos, partidos diferentes, partidos que antes mostravam ideologias críticas, hoje se mostram muito parecidos com seus opositores. Crise das ideologias, crise dos projetos de sociedade futuro. Então, muitos dizem que há, em suma, uma crise dos ismos. Os ismos, que foram muito importantes na modernidade, quando eu falo de ismo, socialismo, comunismo, liberalismo, anarquismo, parece que eles estão em crise. Esses sistemas filosóficos parece que estão em crise. Claro que há divergências sobre o significado disso. Alguns dizem, sim, de fato está em crise. Sim, de fato isso está acabando. É a visão de alguns. Outros falam, a visão de que isso está acabando, de que as ideologias estão acabando, é uma ideologia. Quer dizer, é uma forma de tornar você um homem conformado. E conformista e conformado. Quer dizer para você que, futuro não dá mais, esse negócio de futuro já era. É uma forma de te manipular, de fazer você aceitar a realidade. E não uma realidade. Isso é ideologia.
Uma visão invertida, não é a realidade, não é que de fato as utopias estão em crise e não dá mais para pensar numa sociedade melhor. Na verdade, colocam essa ideia na sua cabeça para te manipular. Qual das duas visões sobre essa crise é a verdadeira? Você pensa. Muito bem, essa música do Cazuza, muito conhecida, ideologia feita nos anos 80, quando, segundo esses caras, teria começado a época pós-moderna, essa música expressa isso daí. Meu partido é um coração partido. Formulação maravilhosa do Cazuza. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grand Monde. Quer dizer, a visão de que a ideologia teria se perdido, de que haveria uma inversão. Os meus heróis estão mortos, morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Como é que eu vivo? O que eu preciso para viver? Vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Uma figura bem típica da pós-modernidade. O analista. Né? O analista. Nesta visão que o Cazuza mostra, ele está dizendo o seguinte, eu vou no analista para ele me dizer o que fazer. Não que todos os analistas façam isso, mas o que o Cazuza está dizendo é, vou no analista para que ele me diga o que fazer, para que ele me diga quem sou eu, pois eu próprio não sei como me comportar. Eu próprio não sei quem sou eu. Aqui eu coloco uma frase do Nietzsche, para você pensar, que tem a ver com tudo isso. Quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Ou seja, quem tem uma razão para viver, uma ideologia, um motivo, algo que o move, pode suportar qualquer forma de vida. Vivemos numa época, segundo muitos, em que os porquês estão em crise. E aí como é que ficam os comos? Ou seja, quando você perde os motivos, as ideologias, os projetos, como você vive? Essa frase é por muitos tomada como símbolo da pós-modernidade. Sempre lembrada. Deus está morto. Marx está morto. E eu também não estou me sentindo muito bem. O que ele está querendo dizer? Deus morreu. Os projetos, as religiões, não existe, eu não acredito nisso. Marx morreu. Também os projetos socialistas, então as esperanças no céu e as esperanças na terra estariam ambas mortas. E aí como é que eu fico sem tudo isso? Aqui uma outra frase para você pensar essa questão. A liberdade sem precedentes também foi acompanhada pela impotência sem precedentes. Criticamos o mundo, nunca estamos satisfeitos, mas raramente sabemos o que fazer com as nossas críticas. Quer dizer, segundo esses caras, nós todos sabemos criticar o mundo. Todo mundo sabe criticar o mundo, critica aqui, critica ali. Todo mundo tem inúmeras críticas à sociedade. Mas o que essas pessoas estão oferecendo no lugar? Quer dizer, você critica uma coisa, mas o que você oferece de positivo para substituir aquela coisa? Tudo bem você me dizer o que está ruim no mundo, isso é fácil. Mas o que você propõe para substituir isso que está ruim? É isso que está em crise, essa proposta, segundo essa visão. Aí o Renato Russo também, um cara que escreve muitas das suas músicas na década de 80, quando essa sensação pós-moderna estaria se formando. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Né? Falando exatamente disso. Não sei quem eu sou, não sei onde estou, não sei para onde vou, mas eu sei o que eu não quero. A modernidade tinha confiança no futuro. A pós-modernidade tem a dúvida e a incerteza. A nossa percepção do futuro determina muito do que a gente é no presente. E aí, quando nós temos a dúvida e a incerteza em relação ao futuro, como a gente age no presente? Outras coisas. Antes, podemos dizer que antes, na época mais antiga, o que nós seríamos em nossa vida já estava mais ou menos pré-determinado no nosso nascimento. Como assim, professor? Boa parte da sua... Então você nasceu numa família de servos medievais. Provavelmente você será um servo medieval. Você nasceu numa família de médicos, antigamente, provavelmente você será médico. Você nasceu num país católico, provavelmente você será católico. Nasceu num país protestante, provavelmente será protestante. Antes, pelo seu nascimento, pela sua família, pelo lugar que você nascia, boa parte dos seus valores, da sua profissão, da religião, estavam determinados. Nessa época, não havia escolhas. Então, eu nasci no país católico, eu tenho que ser católico, senão eu morro. E eu nem vejo muitas outras opções. Nessa época não havia escolhas. Seus valores estavam colocados. Hoje, nós somos espécies de indivíduos solitários num estado permanente de ansiedade. Tendo que nos confrontar com um self
múltiplo, se você me permite falar dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Quem sou eu? Como viver? Para onde ir? O que é certo e o que é errado? Parece que isso não está mais colocado. A gente hoje se sente mais livre para escolher todas essas coisas. O que, por um lado, você vai me dizer, poxa, Daniel, isso é bom. Eu posso escolher minha profissão, não é mais minha família que determina. Posso escolher minha religião, não é mais o Estado que determina. Só que é o que a gente sempre diz, o que foi dito já numa das frases anteriormente. A liberdade sem precedentes é acompanhada de uma ansiedade sem precedentes. Legal, agora eu posso escolher o que eu sou. E aí, o que eu vou escolher? São dois lados, vamos dizer assim. E alguns vão dizer, e alguns vão colocar as coisas da seguinte forma. Se as pessoas têm a sensação, se isso é verdade ou não é outra coisa, mas se as pessoas têm a sensação de que o futuro é incerto, qual é a solução que usualmente elas adotam? Se fixar no presente. Se eu não sei o que vai ser do futuro, se eu não sei o que será do mundo, eu vou me fixar no presente, no instante, no agora. Aí essa coisa do ultra-individualismo, da hiperinformação, da transformação rápida de tudo, da superficialidade das relações, serem traços pós-modernos do ultra-individualismo. Então quer dizer, se não há projetos consistentes para o futuro, o que fazer? O que as pessoas, muitos farão é valorizar o instantâneo, valorizar o rápido, valorizar o momentâneo, que significa valorizar aquilo que não tem um sentido profundo. E é isso que o Bauman quer dizer quando ele fala em modernidade líquida. O líquido, contrário do sólido, assim vamos dizer, é o rápido, é o maleável, é o que não se fixa. Então, exemplos usados por esses autores. Na pós-modernidade surge uma nova relação amorosa que é o ficar. Se você for um adolescente que estiver me assistindo, você vai falar com seus avós, seu avô vai dizer, poxa, se eu beijava alguém, imediatamente eu estava namorando. Não existia essa coisa do ficar, do relacionamento instantâneo. Não estou julgando, não estou dizendo que isso é bom ou é ruim. Estou dizendo apenas que é uma coisa da nossa época e que, segundo muitos, relacionadas a esse momento histórico. Vínculos familiares líquidos, aqui é o amor líquido, vínculos familiares líquidos. Então, eu vou usar como exemplo, eu coloquei ali, você viu? Coloquei ali, cada um no seu laptop. O que eu quero dizer com isso? As famílias que estão juntas, mas que não convivem. Pessoas, vamos dizer assim, que moram juntas, são familiares, mas que não têm um relacionamento profundo. Então são irmãos, são pai e filho, mas eles não têm conhecimento profundo um da vida do outro. Isso seria um vínculo familiar leve, líquido, que acontece muito, não estamos generalizando, mas são coisas que acontecem muito na nossa época que não aconteciam em outras, e que esses teóricos vão associar isso. Muito bem. Veja só, coloquei aqui também a questão do fast food, que quer dizer, não é só na comida, mas é também no amor, mas é também na família, que essas relações estariam ficando mais fluídas, mais líquidas e menos sólidas, mais passageiras, mais momentâneas. Aqui eu coloco uma entrevista, um livro que se chama Entrevista, inclusive, de um psiquiatra francês chamado Jamet, na página 141. Olha o que ele diz. O ficar, nesse sentido, mostra como, no contexto de pessoas frágeis e inseguras de seu próprio valor, o interesse da conquista é o de se assegurar o próprio valor, mais do que o prazer compartilhado. No fundo, o que vemos é o medo da ligação, é o medo do contato. O que ele quer dizer, este psiquiatra? Na visão dele, pelas observações dele, na clínica dele, nos trabalhos dele, os adolescentes estão tendo esses relacionamentos momentâneos por medo de ligações profundas. Ele coloca que há nos adolescentes um forte medo de estabelecer relações profundas com outros seres humanos. E que há no ficar o interesse não em compartilhar o prazer com uma outra pessoa, mas de dizer para si mesmo, eu consigo, eu posso. Assegurar para si mesmo a ideia de que ele pode conquistar outra pessoa. Então, que a questão do ficar teria muito mais a ver com o próprio ego do que com outra pessoa. Professor, isso é verdade? É isso mesmo? Não é? Pense você mesmo se isso se adequa à sua vida ou às pessoas que estão ao seu redor. Seria uma época pós-modernidade onde há uma compulsiva e obsessiva busca
época. Particularmente uma carta, de antigamente, demorava, era raro, eram poucas. A coisa mudou. Muita gente tem comunicação sem intimidade, muita gente tem mais comunicação sem intimidade do que comunicação com intimidade. Intimidade eu quero dizer proximidade física, olhar nos olhos da pessoa, né, ver ela na sua frente e tudo mais. Isso que eu quero dizer com intimidade. Então o que isso muda nas relações entre os seres humanos? As redes sociais trazem outras coisas. Essa coisa que eu falei da novidade, a avidez por novidades. O que interessa é sempre a próxima novidade, o próximo assunto, a próxima notícia. Coisas que foram lançadas na semana passada já são consideradas velhas. Falação, o que é essa coisa da falação? Todos falam sobre tudo. Todos sabem de tudo. Aproveita que você está no YouTube. Aproveita que tem vários vídeos relacionados por aqui. Você está me vendo na internet, talvez no YouTube, provavelmente. Entra em alguma rede social dessas de vídeo e olha os comentários. Todo mundo comenta sobre tudo. Todo mundo fala sobre tudo. Mas ninguém se compromete. Muitos falam sem compreender nada com profundidade. Eu comento a respeito de um determinado assunto sem compreendê-lo. Se eu fosse comentar na vida real, eu tinha que saber desse assunto, porque as pessoas vão me questionar. Mas como eu estou na internet, eu posso jogar esse comentário e esquecer dele. E só jogar ele mesmo. As pessoas estão acostumadas a comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. Isso seria uma característica das redes sociais. Falar sobre tudo, falar sobre todos, mas não se envolver em nada. Não se comprometer com o que você próprio fala. Isso é uma coisa da nossa época. Quando isso não existia, quando não existiam as redes sociais, se você falava algo, você colocava a sua face. Você se comprometia. Agora a internet dá essa possibilidade de você falar, criticar, comentar sem se comprometer. E outra característica que acontece muito nas redes sociais, jovens tratarem-se uns aos outros como mercadorias. Então eu vou fazer um perfil aqui meu numa rede social e eu vou escolher uma foto que me mostre mais bonito. Vou escolher um comentário que me deixe faça eu parecer mais inteligente. Jovens se tratando como mercadoria, como se ele fosse uma coisa para ser vendida. Vou mostrar minhas qualidades, minhas melhores fotos, minhas melhores frases para as pessoas gostarem de mim. Como se você estivesse se vendendo. Aquelas que não souberem se vender correm o risco da invisibilidade e da exclusão. Se eu não colocar uma foto bonita, será que eu serei ignorado? Será que eu serei excluído? Então você se trata como mercadoria, como forma de se incluir e de ser aceito e bem aceito na sua rede social. Então essas questões são questões ligados à pós-modernidade, a essa análise. As redes sociais seriam um traço dominante de um relacionamento social entre seres humanos líquido. Na próxima aula, nós continuaremos esse assunto, daremos continuidade. Agora vamos rememorar o que vimos até aqui. Muito bem, então nessa aula eu apresentei para você o que, segundo muitos, é a pós-modernidade ou modernidade líquida. Lembrando que a gente está falando da atualidade, né? E falar da atualidade é sempre difícil. Tem gente que fala que isso é mentira, que a gente não vive nisso, que a gente ainda é moderno, que aconteceu só uma aceleração de coisas que já vinham antes. Falam em ultramodernidade, falam em pós-modernidade, falam em modernidade líquida. Você, aluno, estudante, vestibulando, que está me vendo, o que você precisa fazer é usar isso para pensar você mesmo o mundo contemporâneo. O que eu estou te dando com essa aula são subsídios para você tentar interpretar a realidade ao seu redor e ver o que você acha desses autores, buscar você mesmo ler essas coisas. Então apresentamos traços da pós-modernidade, como a ausência ou a diminuição de projetos consistentes para o futuro, o ultra-individualismo, a superficialidade das relações, falou-se em temas como amor líquido, relacionamento familiar líquido e esse tipo de coisa. Na próxima aula continuamos esse assunto. Espero que você tenha entendido e gostado. Grande abraço, até a próxima.